Alguém se surpreendeu com a final Atlético e Flamengo? Não. Alguém? Deu a lógica. Achou que ia dar diferente? Eu acho que poderia ter dado o Corinthians. Você achou que poderia ter dado o Corinthians? Não, você achou que iria dar? Poderia. Poderia, mas... Poderia. Vai antes. Não era uma certeza. Não, o teu sentimento antes era de qual seria a final? Atlético e Flamengo, os melhores times. Você? O meu possibilidade de Corinthians ou Flamengo e sempre o Atlético. O Atlético. Você? Corinthians e Atlético. E você achou que ia dar o quê? Atlético e Flamengo. E foram muito iguais nas semifinais, né? Os dois times da casa venceram o primeiro jogo, 1-0 e 2-1. E no segundo jogo, o Atlético defendendo a vantagem do empate contra o Vasco empatou, o Flamengo defendendo a vantagem do empate contra o Corinthians empatou. Vamos começar falando desse Corinthians e Flamengo, que eu achei um jogo até meio morno, dentro do que eu esperava. Mas, sabe assim, por exemplo, o que você acha que que foi muito bom no jogo, mano? O que foi muito bom? Pegando os dois lados, o que deu certo, por exemplo, no jogo? Pro Corinthians e pro Flamengo? Pro Corinthians nada, pro Flamengo a presença do Gerson. Nada pro Corinthians deu nada, uma certo? porcaria. O time do Corinthians foi uma porcaria e por culpa da incompetência do seu técnico. Bom, o que você acha, Sheik, que deu certo pro Corinthians e o que deu certo pro Flamengo? Fora o Gerson, que consegue no meio de campo estar em todas as posições, supre bem o espaço dele e auxilia todas as outras posições no meio de campo do Flamengo. E, obviamente, que a mexida do Felipe também ajudou bastante. Do lado do Corinthians, absolutamente nada. Você tá nessa, Mauro? Nada deu certo pro Corinthians? Claro, esse nada, entendam bem, vocês claro. corintianos que podem estar dizendo, claro que nada deu certo, o time tá fora. Lógico, não deu certo o conjunto. Foi além do que eu imaginava. Se alguma coisa no jogo deu mais ou menos certo, vai. Pra gente ver na tela do SBT quinta-feira aqui na Sul-Americana. Não pouca coisa sobrou. O Corinthians foi além do que se imaginava na Copa do Brasil, precisa estar atento na Série A para se manter. Sul-Americana é uma outra história que a gente vai contar aqui. E é a limitação do Corinthians. E no Flamengo deu muito certo de novo o Gerson, talvez o melhor meio-campista brasileiro hoje, atuando no Brasil ou fora do Brasil, na Europa também. E deu muito certo algo que no momento eu cornetei, a alteração do Felipe Luiz. Nós vamos falar sobre isso porque você não foi o único a cornetar. Você também achou, você trabalhou no jogo, né? Sim. Você achou que nada deu certo pro Corinthians? Ou é que eu tô botando um nada deu certo e é claro que alguma coisa deu certo, fica até tolo para esse momento. Quer dizer, nenhuma proposta do Corinthians, você falou assim, por aí dá para ir? Eu acho que o Corinthians teve oportunidades. O Yuri Alberto acabou perdendo duas situações que ele poderia ter concluído em gol. Acho que teve uma finalização. Mas acho que o Gerson, de fato, é o que mais chamou a atenção no jogo. Até pela dificuldade do Flamengo com um jogador a menos, ele ali no meio do campo. E o Felipe Luiz pela estratégia e o pensamento dele, que também deu certo. Então acho que o Flamengo ainda saiu pelo fato de ter um jogador a menos. A gente fala mais sobre o Flamengo, não quer dizer que ele tenha jogado muito melhor do que o Corinthians. O Corinthians teve as suas chances, mas acabou não concluindo em gol. Você vê, os quatro falaram do Gerson. Não sei se o Dorival Júnior está assistindo o programa, se ele assiste o programa, se ele fica ouvindo, mas me parece hoje meio, eu não vou dizer inquestionável, mas eu acho que a maioria das pessoas que falam de futebol, acho que entendem que o Gerson, que foi titular no jogo contra o Peru e teve uma boa atuação também contra o Peru, imagino que é meio unânime aqui que ele mereça uma sequência na seleção brasileira como titular. O Brasil tem 2 jogos no mês que vem, né? Segunda quinzena para frente do mês de novembro, mais 2 jogos pelas eliminatórias. Vocês acreditam que pode dar alguma coisa de diferente do que o Gerson ser titular da seleção brasileira, mano? Só se o Dorival estiver brigando contra fatos. Hoje não tem um meio-campista na seleção brasileira que tenha jogado mais bola que o Gerson. Você está com o Mauro? Entre brasileiros que jogam fora e que jogam aqui, nenhum meio-campista joga mais. Ninguém apresenta hoje um futebol melhor do que o Gerson. O Gerson é aquele cara elegante. O Gerson dá a impressão de ser aquele jogador da antiga. É aquele cara que ele mata a bola no peito, não é aquele cara espalhafatoso, mas é aquele cara que sabe o que vai fazer com a bola, tá pensando sempre na frente, tem um raciocínio muito mais rápido do que qualquer outro. Hoje, qualquer jogador de meio campo da seleção, você pode pegar Andreas Pereira, você pode pegar André, você pode pegar Bruno Guimarães, Paquetá, nenhum tá jogando mais bola que o Gerson, isso é fato. Agora, Emerson, você, por exemplo, era um atacante que jogava da esquerda mais pro meio, tá certo? Se o cara te botasse de 9-9, você ia gostar?
Não, gostou assim. Você ia se sentir à vontade, confortável? Não, aquela velha história. Jogador, o cara quer jogar o tempo inteiro, né? Mas não. Eu te fiz essa pergunta porque, assim, o Gerson, eu acho que o melhor Gerson que eu vi é o Gerson de William Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel e Bruno Henrique. Ontem mesmo, se você pegar a escalação inicial do Flamengo, o meio-campo do Flamengo era Pulgar, o De La Cruz, o Arrascaeta, Gerson, Gabriel e Bruno Henrique. E boa parte do jogo, o Gerson atuou ali meio pro lado, quase como um atacante pro lado que vinha para dentro. Não esse atacante de velocidade, de ir pro fundo, mas um atacante pelo lado armador, se isso pode existir. Será que isso não pode complicar a vida dele? Se ele no Flamengo está jogando numa posição que não tem, e teoricamente, brecha na seleção? Então, Kleber, eu acho que não. Até porque dentro do sistema do Flamengo ele é usado dessa maneira para que o pacote funcione bem. E o Dorival precisa enxergar isso também, né? O atleta rende de uma maneira no clube, ele tem que encaixar o atleta dentro da seleção para que ele possa performar igual. E então, ele é muito versátil, né? Onde ele jogar, ele joga bem, né? Uma resumida, Capita. Vamos começar do minuto 27 do primeiro tempo, segundo jogo semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. Vamos começar a analisar a partir da expulsão do Bruno Henrique. Meteu o pé na cabeça do Mateuzinho. E aí, Capita, dali pra frente, como é que você enxergou a classificação rubro-negra? Boa noite. Boa noite, Plirra. Boa noite a você, ao Luiz, Luga, Prazão. Boa noite a todos. É um lance que poderia ter mudado a história do confronto, né, Plirra? A expulsão do Bruno Henrique, um atacante. A gente vai analisar também a leitura que o Felipe Luiz teve no momento, né? Surpreendeu muita gente, mas dentro da leitura dele foi algo que funcionou porque ele pensava do confronto. O Corinthians não soube aproveitar esse homem a mais, né? E aí, no debate, né, eu pelo menos tenho uma ressalva. Até na escala, muita gente falou das modificações do Ramon Dias, né? Que não surtiram efeito. Eu já tenho uma observação com relação à escalação do Corinthians. Você acha que largou mal? Eu acho que sim, Plirra. Eu acho que essa... Então já mergulha nessa. É a minha opinião, né? Lógico que cada um tem a sua, olhando para o confronto. O Corinthians tinha já entrou na partida com uma desvantagem. Mas assim, a minha observação, Plirra, é a maneira como o Garro se situa no campo, nos melhores jogos do Corinthians. E eu acho que ele funciona muito bem quando o Corinthians joga com 4 homens no meio campo, né? Então eu acho que ali o Garro estaria mais próximo da área, muitas vezes fazendo ali quase um ponta de lança, um segundo homem de ataque ali. E aí até a gente conversou um pouquinho, eu entraria com o Carrijo no jogo, né, pelo lado direito. Você sacaria um dos extremas e colocaria o Carrilho? Na minha opinião, sim. Porque o Corinthians ganharia força no meio-campo, liberaria um pouco mais o Garro para realmente pensar nas jogadas criativas, né, ofensivas do Corinthians. E se você precisasse de um cara pela beirada, o Carrijo poderia fazer essa função, porque ele faz isso muito bem. É um cara que ocupa o lado direito e que também tem uma movimentação do meio-campo. Mas como a gente fala sempre no programa, né, o resenha é às segundas-feiras, às 11 da noite, então é baseado não em antever o que poderia acontecer, mas em cima do que aconteceu no jogo. Então eu acho que o Corinthians já saiu, na minha opinião, e tem um detalhe, né? com uma o Yuri formação também, que não sem favoreceu. ser a referência, sim, parece render melhor, né? É isso, porque aí você, como eu falo, quando você empurra o Carrijo um pouco mais para a beirada, talvez em alguns momentos o Yuri não precisava ser aquele cara de referência, né? Teria o Romero ao lado dele, que na minha opinião deveria ser o Romero. O Thales Magno foi muito bem nas movimentações, mas a gente até falou sobre isso, né? A estrela do Romero brilhar na arena, o que não aconteceu nesse jogo. Enfim, esse é o lado do Corinthians. E o lado do Flamengo, que se portou muito bem, mesmo com um homem a menos. E o personagem principal acabou de passar na nossa tela, né? Que é o Gerson, né? Um jogador que fez 2 partidas excepcionais, é o capitão do time, é o cara que se mostra muito mais responsável até de tempos anteriores. Ele realmente abraçou esse... E acordou febril ontem. E é isso, eu não sabia. Era dúvida pro jogo. Eu não sabia dessa informação, né? Você passou pra gente um pouco antes aqui. Vilê Casagrande Então, já ontem deu essa notícia. Que tava com febre, né? Como você falou, acordou, né? Mal.
e entregou para o Flamengo aí uma partida brilhante, se não a mais brilhante dele na temporada, mas o Gerson fez muita diferença. O Wesley também jogou muito bem, enfim, teve uma movimentação pelo lado do campo muito interessante, mas o Gerson, na minha opinião, foi a figura principal desses dois confrontos. Algum dos 4 aqui já acordou muito mal num dia de jogo importante e as coisas acabaram saindo muito bem? Começou mal e terminou bem o dia? Eu já. É? Quando, Fabu? Contra o Goiás, Copa do Brasil. Também acordei muito mal, com febre, e acabei fazendo um gol. É? E esse gol classificou o São Paulo? Não, depois teve o outro, né? É. Foi 2-0 aqui e ganhamos... Ah, foi a ida. Foi a ida. Já na última passagem pelo São Paulo? Já na última. Ah, tá certo. É. Eu me lembro no clássico na Turquia, que a gente da seleção via um jogo na China e a gente se intoxicou, vários jogadores, intoxicados mesmo com comida. Eu fiquei 2 dias com soro na cama, né? Não podia nem andar. Só que era o clássico, né? Eu tinha vergonha de pedir para não jogar. Vergonha de pedir para não jogar. O time todo estava na China? Não, a seleção uruguaia só na China. Na seleção, você estava voltando na seleção. Voltando à seleção, pegamos vários jogadores, uma intoxicação grande, né? Grande mesmo, de ficar com... Perdemos muitos quilos, soro, né? E eu tinha vergonha de pedir para não jogar e joguei, né? Mas estava morto, fui na sombra. O jogo acabou 0-0 e não tinha manchete, puta, boa labor defensiva do time, né? Mas na verdade não, na verdade foi uma sombra, né? Não como o Gerson, que estava doente e jogou muito, né? Já joguei doente, mas nunca com esse rendimento, né? Esse é o problema, esse é o detalhe. E bem, já jogou assim também? Não, Lucas, se você faz uma partida similar à do Gerson, você ia ter que comer esse peixe estragado toda semana. Toda semana, Aí também. McDonald's, o que foi? Eu considero, Praz, das melhores atuações individuais da temporada. Não só da Copa do Brasil, assim, ou não só do passado mais recente, segundo semestre, da temporada. Eu estou exagerando? Não, e tem a questão que eu também não sabia desse mal-estar, e tem a questão da dinâmica do jogo, né? Sim. Porque uma coisa é fazer um grande jogo 11 contra 11, outra coisa é fazer um grande jogo com a situação que estava no momento, desenhando, né? Ali. Sem praticamente atacante, né? O Corinthians tendo maior posse de bola. Então, vamos nessa, então. Tentando pressionar o Flamengo. Eu fiquei surpreso quando vi o Felipe Luiz nem tanto tirando o Gabriel Barbosa, mas tirando o Gabriel para colocar o Fabrício Bruno, tendo o Flamengo perdido o outro atacante, o Bruno Henrique. Na hora, o que você achou, Praz? Eu também, eu não esperava. Até nós estávamos comentando, se fosse ao contrário, se o expulso fosse o Gabigol, era mais ou menos aceitável ou previsível que ele mantivesse o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique tem uma dinâmica melhor que a do Gabigol. Mas eu falei, acho que contigo antes do programa, né? É legal quando quando acontecem coisas assim que fogem da normalidade, do senso comum, porque te fazem pensar, não necessariamente para concordar, mas te fazem pensar e tentar entender. Foi o que a gente começou no grupo lá, a mandar mensagem um pro outro, para perguntar o que achavam, né? E aí saem várias perspectivas. E eu falo com o Fábio, não tem certo ou errado no futebol. Tem resultado. Não, tem resultado, mas, Lugano, mais do que isso. Tem tu fazer uma mexida que nem o Felipe Luiz fez, embasado em alguma coisa. Não, ele não caiu do céu e pensou isso. Foi muito rápido, né? Sim, mas tem uma estratégia e ele já por havia trás. falado, depois ele reforçou na coletiva de ontem, mas do jogo do Fluminense, da derrota, pós-derrota, ele, num momento ali, eu até peguei, por acaso, prestei atenção nesse trecho da resposta, ele dizendo que tinha que pensar em muitas coisas para um jogo, entre elas, na situação de perder um jogador. Porque ele foi muito rápido, ele foi muito ligeiro. Chama atenção pelo pouco tempo de trabalho, né, Ple? Um treinador com mais tempo de trabalho, a gente entende que ele possa trabalhar outras situações que não sejam as situações corriqueiras. Porque no Brasil o cara não tem tempo para treinar. Ele vai treinar uma possibilidade que pode vir a acontecer. Normalmente ele se preocupa com as coisas que acontecem com mais frequência, né? Mas é o que eu estava falando pro Lugano. Eu acho que é interessante porque tem o resultado, óbvio que tem. Sim. Se ele não vencesse, provavelmente ele seria muito criticado. Mas a estratégia dele tem um porquê. Tu pode concordar ou discordar, mas tem um porquê da estratégia por trás, né, da mudança. Eu acho assim, que ele
Ele já, como a gente conhece bem o Felipe, né? E eu acredito muito no que ele fala nas coletivas, né? Porque passa muita verdade. Eu acho que a gente sabe que é um cara que estuda o jogo e com certeza, não vou dizer que ele pensou exatamente se o Bruno Henrique fosse expulso, mas foi tão rápida a mudança que ele já tinha desenhado na cabeça dele se isso acontecesse a formatação do time, porque a decisão foi muito rápida. Acho que pegou todo mundo de surpresa, né? E aí a leitura que ele tem com relação ao posicionamento que o Flamengo manteve com a entrada do Fabrício Bruno, acabou se tornando algo que chamou a atenção. Porque o time se encaixou de uma forma que a todo momento ele não sofreu riscos, né? Então, assim, ele deu um pouco mais à beirada do campo pro Corinthians, né? E aí, mas sabia que tinha 3 homens bem posicionados, caras de boa estatura, o Pulgar também acabou se fixando ali na frente da área. E por dentro o Corinthians dificilmente iria conseguir... Linha de 5 ali. Exatamente. Então, assim, foi uma atitude corajosa, como a gente falou. Porque se o Flamengo, como o Lugano... Aí, né, é o que o Lugano tá falando. Mais de Simeone que de Jesus. O resultado do jogo... Mais da escola de Simeone que de Jesus. O resultado tem muita interferência, porque se o Flamengo acaba sendo eliminado, a cobrança em cima dele ia ser muito grande. Você tirar um atacante... Aí eu acho que é defensor, mas a coragem... Mais um ponto na coragem dele. Lugano, normalmente a gente chama um treinador de corajoso quando ele coloca atacantes. Sim, lógico. Nesse caso, ele tirou todos. Em Brasil, corajoso tem que ser quando você planteia um jogo defensivo para ganhar um jogo. Né? Se ele faz ali uma mudança trivial, a responsabilidade de uma eliminação seria toda na conta de quem? Do Bruno Henrique. Sim, lógico. Expulso com 27 minutos ali numa imprudência. Ele acabou dividindo a responsabilidade, não foi? E muito treinador faz isso, né? Se protege ele antes que o resultado, né? Então, até nisso... O Felipe foi diferente, obviamente que foi da escola tática, né, que traz da Europa, obviamente, né? Isso, ele jogou esse futebol por 10 anos. Ele é treinador faz 15 dias, mas ele jogou como com os melhores do mundo 10 anos consecutivos. E essa escolha... E ele fala isso, Luga, na coletiva. Acho que essa escolha vem de aprendizado dele na Europa, né? De toda a experiência, a bagagem que tem esportivo. Deu certo, deu resultado, até porque... O Bruno é um dos melhores zagueiros do Brasil, mesmo sendo reserva, está entrando nos melhores zagueiros do Brasil. E também a saída de Gabigol, que é um jogador que não tem muito percorrido no jogo, com 10 jogadores, ainda aí vai se sentir muito mais. Então, também tem muita coerência, né, em todo o que fez. Eu não acho algo tão diferente, não? Até por minha forma de ver o futebol. Coragem ele teve, sim, porque ele não se protegeu, né? Como muito treinador faz. Principalmente mais malhaco, mais experiente, que primeiro você protege ele e depois vem o melhor para o time. Muito cedo, imagina, antes da primeira meia hora de jogo. Sim. Né? Você ficar sem nenhum atacante. Sim, mas depois... Vou dar uma opinião. Se você toma um gol, pode colocar outro atacante. Rápido, né, Plirra? Não deu para ver o que ia acontecer no jogo. Mas você não vai ficar sem atacante todo o jogo. De repente, depois você toma um gol... Vou dar uma opinião, opinião, Plirra. Eu acho que isso aí foi treinado. Até mesmo se o Bruno Henrique não fosse expulso... Não, Luiz, não foi treinado, não. Isso é espontâneo. Porque não é possível. Deu muito certo e estava muito encaixado. Até mesmo... Vai treinar jogar sem atacante. Até mesmo se o Bruno Henrique não fosse expulso, talvez ele já tinha pensado deixar o Bruno Henrique de atacante, que é rápido. Se o Corinthians tivesse uma postura diferente, tivesse atacando, massacrando, sufocando... Ele ia ter que fazer alguma coisa. Deixa o Bruno Henrique de atacante, que é veloz, tira o Gabigol, fica defensivamente tranquilo. Bruno Henrique correria, talvez pode ser uma coisa até treinada e pensada. Ele diz na entrevista que fez a linha de 5 e claramente pensou, vou dar a bola para o Corinthians. Qual foi o maior demérito do Corinthians, na tua opinião? A maior falha do Corinthians? Falta de coragem. Tinha que colocar 2 extremos, nos 2 laterais, 2 atacantes pelo meio, porque um zagueiro vai pegar, cada um vai sobrar um. Fica o Garro de meia, avança todo mundo, ganha o meio e tá precisando fazer gol. Vamos arriscar, vamos para cima, vamos sufocar, vamos jogar o Flamengo para trás. E não foi o que aconteceu. O Gerson sozinho dominou tudo. Com o Arrascaeta, que não estava muito bem. De La Cruz também não estava muito legal. De La Cruz pior que o Arrascaeta. Pior que o Arrascaeta. Mas o Gerson, com os apoios, ficou jogando cômodo. Passagem do Wesley. O prazo...
do Corinthians com o Flamengo, 0-0, numa tarde e noite muito fria aqui em São Paulo, e eu tive a impressão, vendo pela televisão, né, que essa frieza talvez tenha, essa temperatura baixa tenha contaminado o time do Corinthians. Fernando, vou começar com você. Fernandinho Fontana, nosso convidado de hoje, porque como é convidado, você sempre tem a prioridade. Obrigado. Você teve essa impressão também, que o Corinthians ontem estava mais gelado do que costuma estar? Eu tive essa impressão mesmo. O Corinthians jogou muito mal. Inclusive, um jogo muito ruim, né? Das duas partes. Eu acho que o Flamengo estava até melhor, um pouquinho melhor antes da expulsão do Bruno Henrique. E depois o Flamengo não sentiu tanto a expulsão, conseguiu tocar bem a bola e o Corinthians mal conseguiu fazer alguma coisa. O Corinthians teve 2 chances com o Yuri Alberto. Uma das chances eu ainda tenho dúvida se não estava impedido, que é aquela cabeçada. Talvez ele estivesse impedido e o lance nem fosse valer. E o Corinthians jogou muito mal mesmo. O Corinthians com 1 a mais não conseguiu fazer nada. O Corinthians é um time bem ruim, né? O elenco do meio para frente é um time que está começando a se acertar, mas ainda tem suas deficiências, e o Corinthians não tem banco de reservas. Quando tem que colocar Pedro Henrique, por exemplo, não dá, e aí o Corinthians jogou muito mal. Eu acho que realmente foi um resultado justo. O Flamengo tinha que passar mesmo, é melhor time que o Corinthians é um time hoje meio time, vamos dizer assim, que você tem um do meio para frente. Acho que o Corinthians jogou muito mal mesmo. Foi isso, senhor Mani? Vou deixar a Quesada por fim. Sim. O Corinthians não incomodou em nenhum momento o Flamengo, né? Ficou com um jogador a mais e ainda poderia ter sofrido esse gol aí, né? Por pouco, né? O impedimento é... milimétrico. Não é milimétrico, mas Centimétrico. Centímetros, né? E eu vou te falar, senhor Mano, é um impedimento que não dá pra ver, né? A imagem é um borrão, né? Acho que meu sobrinho que desenha fica muito mais nítido o desenho dele do que exato. Mas o Corinthians foi um time sem alma, cara. Impressionante. Que é estranho. Porque eu sempre falei que um dos grandes problemas do Flamengo é ser um time desalmado. Até brinquei, né? Falei sério. Se o time do Flamengo tivesse o espírito do Yuri Alberto, ele ganharia 95% dos jogos, porque o elenco é muito bom, entendeu? Mas ontem o Flamengo... Mas sabe o que é? Mudou o treinador, né? Saiu o Tite, velho. Entrou o Felipe Luiz. Aí mudou tudo. E eu gostei muito da alteração que ele fez ontem, que eu gostei porque deu certo também, né? Ele botou lá um ônibus na frente do gol do Rossi, fazendo ali aquela linha de 5. Os 3 zagueiros, mais os 2 laterais, né? Depois ficaram lá sem vergonha de se defender. Até depois do jogo, o Felipe Luiz falou, né? Que a estratégia dele é essa. Não, jogou no melhor estilo do Diego Simeone. Cuja fonte ele bebeu durante muito tempo. Exatamente. Falou, opa, esse jogo aqui eu vou ter que fazer igual o Simeone faz lá no Atlético. Mourinho, né? Botou o caminhão. Botou lá o caminhão, ônibus. Um trem, se isso defendeu. Depois da expulsão, naturalmente. Sim. Se ele tiver, eu acho que se tivesse 11 contra 11, eu acho que o jogo seria bem diferente. Talvez o Corinthians pudesse ter espaço para jogar e fazer o gol, porque o Flamengo ia sair mais pro jogo, mas com um jogador a menos, o Flamengo não teve vergonha nenhuma de se defender. Se defendeu super bem e com mérito chegou. Agora esse cara, ele tá jogando demais, né, meu? Espero que o Dorival o coloque nessa posição que ele joga no Flamengo. Ele não pode entrar na seleção brasileira para jogar como segundo volante. Ele tem que jogar ali na frente, com liberdade para se mexer. Vai aonde você... Gerson, você vai aonde você quiser. Esse cara, neste momento, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Eu não consigo ver nenhum jogador jogando mais do que o Gerson. Não consigo. Com essa regularidade. Sim. Porque ontem, por exemplo, a gente teve uma atuação no Brasil do Rafael Veiga brilhante no jogo. Meteu 3 gols, mas não vinha jogando bem e tal. Não vinha. O Gerson tem jogado sempre com muita frequência, tá na seleção brasileira, é um ponta de lança, né? Clássico, né? Tá uma coisa maravilhosa. De uma sutileza, de um refino, né? E olha o que ele faz aí, ó. Dá uma olhada, ó. Meu Deus. Poderia ter feito um gol ali e o Flamengo... Ele bateu mal na bola, né? Ele devia ter batido não no canto direito do goleiro, ele devia ter batido no canto esquerdo do goleiro. Jogou demais mesmo, e tá jogando muito. Pelo amor de Deus. Leandro Quesada, o Corinthians, que vinha muito bem nas Copas, vinha de uma vitória espetacular sobre o Atlético Paranaense,
que é um time que está hoje na zona de rebaixamento, aliás, junto com o Corinthians, porque o Vitória ganhou e o Corinthians Olha o voltou nível, à zona. né? Olha o nível. E você sempre chama atenção. Nós ganhamos mais do Atlético Paranaense, calma. Você tem sempre pedido muita calma pro torcedor do Corinthians. E a gente fica te zoando aqui. Que você é pessimista, que você parece o Hardy. Lembra do Hardy? Dia, vida. Mês, E ontem essas deficiências do Corinthians ficaram meio claras, né? Num jogo contra um time melhor. Contra o time, né? Que também não tá jogando tudo que pode, né? Isso é fato. Esse Flamengo pode jogar muito mais do que tem jogado. Com o Tite foi assim, né? O recorte do Felipe Luiz é muito pequeno pra gente falar qualquer coisa. Mas o objetivo está alcançado, que é colocar o time na final da Copa do Brasil. Diretoria do Flamengo ali, né? Falando. E aí pra gente falar... Nunca é do jogo que acabou. Nunca é do jogo que acabou. Às vezes usam o jogo que acabou uns 40 anos atrás, mais ou menos, pra falar do jogo que vai começar. É raro, mas acontece muito. Vamos dar uma olhada aí na declaração do presidente do Galo, até pra gente falar da classificação também do Atlético Mineiro, né? Que, no meu entendimento, também não fez um jogo brilhante contra o Vasco, mas enfim, quero ouvir vocês. O Sérgio Coelho já falou isso aí, ó. Vai ser uma grande final e queremos um jogo limpo e não jogos sujos como foi no passado. Estamos encaminhando à CBF um ofício para que ela utilize a tecnologia do impedimento semiautomático. Beleza, até aí é bom para todo mundo. Ela foi utilizada na Copa do Mundo e é utilizada nas principais ligas europeias. Está aí a declaração do Sérgio Coelho aos colegas do Globo Esporte. Ozinho, o negócio é o seguinte, quero a tua avaliação um pouquinho do que já rolou, né? Porque o Galo classifica também com a vantagem diante do Vasco em São Januário. E sobre essa declaração, né? Porque cada um puxando para o seu lado. A gente já viu a declaração da diretoria do Flamengo e agora a diretoria do Galo, Tetra. Mas assim, essa do presidente do Atlético, tomara que seja utilizado para todos os jogos, não é só para a final da Copa do Brasil. A CBF e os meus companheiros aí, os dois brilhantes, falam que o prêmio da Copa do Brasil é um absurdo de dinheiro. 70 milhões, não é? 100 milhões para os dois. Campeão aí? 70-30. 70 milhões. Não dá para tirar uns 20, não? 10 de cada um aí? Quanto que custa essa tecnologia? Apesar que eu tomei uma bronca, né, do CNM. Na reunião lá, eu não vou me cansar de falar isso, CNM. Porque você, na frente de todo mundo, me interrompeu, foi mal educado, né, de me interromper e dizer que a tecnologia que é usada no Brasil é igualzinha da Premier League. E agora o presidente do Atlético vai e fala isso aí? Então, assim, manda aí esse ofício pro CNM. Porque se a tecnologia não é igual, a CBF tem condições financeiras, acredito que tenha condição financeira, de colocar uma melhor tecnologia para todos. Aí não entra em rivalidade. Tem muita rivalidade, Flamengo e Atlético. Vai carregar muita rivalidade, mas o bom é que são ótimos times, bons treinadores, torcidas gigantescas, tudo para ser lindo e maravilhoso. Eu espero que, bem preparada a arbitragem, sem pressão de ninguém, é difícil isso, né? Porque já está tendo essas pressões. Agora, se tem condição de botar coisas melhores para que os árbitros, tanto de vídeo como de campo, trabalhem melhor, deem suporte para eles, são pessoas sérias. Eu não coloco aqui em xeque nada da pessoa, do ser humano. Eu acho que todos os árbitros brasileiros aí são pessoas honestas. Agora, erra como todo mundo. Agora, se tem condições de você dar condição para esse cara trabalhar, se tem possibilidade de dar condição para esse cara trabalhar melhor, remunerar ele melhor, porque ele é fundamental no jogo. O árbitro de futebol, toda a equipe de arbitragem, são peças fundamentais para o jogo. A gente, todo programa aqui, em todos os programas e na rua, e tudo, é o árbitro isso, é porque o VAR aquilo, é porque isso. Gente, é muita pressão em cima dos caras. Então, dá condição melhor para os caras trabalharem. E aí eu acho que o presidente do Atlético, se tem isso, e se tem a possibilidade de comprar, de pagar, que bom para o futebol, para todos. É o que a gente vive pedindo sempre aqui, né? Agora, essa semana, assim, falei, né? 15 dias. A grandiosidade, né? Daqui para frente, a grandiosidade desse encontro, né? E o Atlético tem muita reclamação de decisão lá. Ele cita na entrevista que a gente pegou um pedaço. Ele cita 80 e 81. E cita também, acho que 2022, que diz que tem um gol, que o Atlético ganhou 2-1 no Mineirão,
E depois foi 2-0 Flamengo, Maracanã, que o gol, depois a gente vai rever isso aí, eu até preciso olhar isso, que só o árbitro viu que a bola entrou e não sei o quê, enfim. E foi agora, recente, no encontro entre Flamengo, recente que eu falo, acho que 20... 2 anos. Acho que é 22, é quando o Flamengo vai para a final contra o Corinthians, enfim. Mas vai lembrar. E já começou a cancelar CPF de árbitro. Ele não quer o Daronco, não quer o fulano, o outro Beltrano, ele já está fazendo uma lista daqueles que o Atlético considera que não vão bem. O Daronco é porque discutiu no jogo do São Paulo com o Hulk. Então, mas aí discutiu tudo... com o Hulk? Teve problema, o Hulk. Não, mas quem que não discutiu com o Hulk? Porque o Hulk também gosta, hein? Não, e ali Hulk e Gabriel, cada um de um lado em campo, meu filho. Isso. O árbitro que lute. E se botar Daronco e Hulk no ringue, não sei onde eu poria minhas fichas, não. Os caras são muito fortes. Mas, enfim, então tudo isso já é para ir influenciando, né? Porque aí daqui a pouco vai vir uma lista do Flamengo, falar isso eu também não quero e tal. Aí começa a ficar difícil. Aí começa a ficar difícil. Tem que pôr os melhores, mas melhores para quem? Você não gosta. E se o Daronco é melhor? Não, o Daronco não é. E o fulano é. Mas pode ser melhor para o Flamengo gostar mais de um outro. Ou seja, vamos ter aí muita coisa. Agora, sobre colocar uma tecnologia que, obviamente, dá para colocar no estádio do Atlético, como dá para colocar no Maracanã, totalmente a favor. Quanto mais puder. Todos os jogos. Bola fala sempre assim. São 100 milhões para a premiação. Só para isso. Tem a premiação do Campeonato Brasileiro, tem a premiação de outras coisas. Me informaram, eu até preciso rever, que com 30 milhões você resolvia essa parada. Eu vou até consultar a mesma fonte, ver se os preços mudaram, mas que seja 100 milhões, gente. Isso é isso. O que não pode é acabar uma decisão e ficar um time falando, mas eu fui prejudicado. A dúvida persistir. Aí com um negócio que vale 70 milhões, você deixar ali para aquele... Porque certeza eu não tenho de nada, né? Eu não tenho. O impedimento do Alexandre... Certeza. Sim. Vou cravar que a linha foi feita certa. É muito difícil. Aquele impedimento é muito difícil. Então, assim, que a gente tenha uma hora que tenha certeza mesmo. Isso aí, esse impedimento estava impedido mesmo e tal. Tomara que tragam isso aí. Acho que não deve ser nada muito grande, que em 10 dias não se consiga buscar essa tecnologia e que ela sirva de exemplo para ficar... Eu honestamente duvido que ela se aplique nessa final de Copa do Brasil. Nessa agora, né? Mas que venha para o ano que vem, mas é bom que vá pedindo aí e mostrando quanto custa, porque aí tem que mostrar. Daqui a pouco o cara fala, não é tão caro assim. Uma hora vai ter que... Quero dar os parabéns. Uma hora o VAR chega, Pascoal. Uma hora vai ter o VAR. O Vasco... Fala, torcedor do Mengão, vamos a mais informações do Flamengo. O Mengão que está classificado para a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. 2 jogos, já foi definido, né, as datas das 2 partidas da Copa do Brasil. Vai sair o sorteio na quinta-feira para definir a questão dos mandos de campo. O Flamengo vai aguardar, né? O torcedor também aguarda aí para saber como vai ser a questão dos mandos de campo da final da Copa do Brasil. O Flamengo que chega à sua 3ª final seguida da Copa do Brasil. A informação do GE, né? Vou dar uma lida aqui para vocês. O Flamengo chega à 3ª decisão seguida da Copa do Brasil e garante ao menos 51 milhões de reais. Maior finalista da competição. O clube se iguala a marca do Grêmio, que também disputou 3 finais consecutivas da década de 90 com título. Premiação pode chegar até 90 milhões com o título. A premiação pode chegar até 90 milhões, né? Uma grana muito boa, né? Tem essa vantagem aí. O Flamengo conquistando o título vai chegar aí perto dos 100 milhões de reais em premiação da Copa do Brasil. Esse mesmo time que não ganha o título, né? Assim mesmo o vice-campeão, vai ter uma boa grana também na premiação da Copa do Brasil. Mas o Flamengo busca o título, né? O Flamengo quer o título da Copa do Brasil. Foi finalista em 22, venceu contra o Corinthians. Em 23 perdeu para o São Paulo. E agora em 2024 tem a chance de ganhar contra o Atlético Mineiro. O Corinthians, que está sempre no caminho, né, do Flamengo na Copa do Brasil e está sempre ficando, né, pelo caminho. 2024 não foi diferente. O Mengão avançou para a final contra o Atlético Mineiro. Campeão em 2022 contra o Corinthians, né? O Flamengo foi vice-campeão da Copa do Brasil na temporada passada, ao perder para o São Paulo. Neste ano o clube vai decidir aí contra o Atlético Mineiro. O sorteio será dos mandos, né? Será definido na quinta-feira. Vamos ver aí
o que vai acontecer nessa sequência. Para essa primeira partida da Copa do Brasil, o Flamengo vai ter desfalques. Bruno Henrique corre o risco até de perder, né, a final, porque pode ser julgado ali pela questão da entrada que ele deu no Mateuzinho. Além de Bruno Henrique, Pulgar também desfalca o Flamengo no primeiro jogo da final contra o Atlético Mineiro. O Pulgar é um jogador que recebe muitos cartões, né? O Pulgar, praticamente em todos os jogos, está recebendo o cartão amarelo. O volante chileno estava pendurado, levou o terceiro amarelo. De La Cruz deve ser outra baixa. Só aqui 3 baixas, né? Sem contar os outros jogadores que estão lesionados, que não jogam mais por essa temporada de 2024. Então aí o De La Cruz, o Bruno Henrique e também o Pulgar. Bruno Henrique e o Pulgar já é certeza, né, que não vão jogar. E o De La Cruz muito provavelmente também não. Ele saiu ontem, preocupou bastante, né, o torcedor. O De La Cruz deixou o campo ontem ali, acho que machucado, né? E o Bruno Henrique foi expulso na partida da Neoquímica Arena. O Pulgar recebendo o terceiro cartão amarelo. O Flamengo tem um bom elenco. Acho que o Luiz Araújo muito provavelmente vai voltar nesse jogo aí contra o Atlético Mineiro. Sem o volante chileno, as opções do técnico Felipe Luiz são o Alan, muito criticado, né? O Alan até agora não justificou o investimento que o Flamengo fez por ele, muito mal. Everton Araújo ou Léo Ortiz novamente improvisado. Já para substituir Bruno Henrique tem o Michael, né? Ótima opção para substituir o Bruno Henrique. O Michael surge como favorito para atuar do lado esquerdo, mas o treinador também pode optar por Plata ou Matheus Gonçalves, embora os dois habitualmente joguem na direita, um deles pode ser adaptado ao setor, ou então deslocar Gerson para a esquerda. Tem essas várias opções aqui, né, que o Felipe Luiz pode fazer. Eu colocaria o Michael, né, um jogador que joga ali daquele lado também. Michael é um ótimo jogador, Plata também é um bom jogador. Foi contratado, né, como um bom jogador, até agora não conseguiu também fazer aquela grande partida. Quem entrou bem contra o Corinthians foi o Alcaraz, jogador que entrou muito bem. Mas é aguardar, né? Daqui até lá vai acontecer ainda muita coisa. Vamos ver o que vai acontecer nessa sequência. Enquanto isso, o Flamengo tem Campeonato Brasileiro. Final de semana já vai ter mais uma rodada no Brasileirão. Sobre o De La Cruz, né? O De La Cruz que deixou o campo ontem deixou o torcedor preocupado. De La Cruz saiu da semifinal com dores na coxa. E direita e preocupa. Ele chegou mancando ao Rio de Janeiro no domingo e passará por exames hoje, na terça-feira, antes da reapresentação do elenco do Ninho do Urubu. Porém, o clima internamente é de pessimismo em relação ao aproveitamento do meia uruguaio na final. O temor é que a lesão seja parecida com a sofrida diante do Bahia, que o tirou de combate por quase um mês. A situação do De La Cruz preocupa, então, né? Ele pode ficar de fora desse primeiro jogo aí, da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Vamos torcer, né, para que não seja nada grave com o De La Cruz e que ele consiga voltar desse jogo contra o Atlético Mineiro. Vamos ver o que vai acontecer na sequência. Torcer, né, para que dê tudo certo e o Flamengo tenha, quem sabe, ali todos os jogadores. Não vai ter todos, porque alguns não voltam mais dessa temporada, mas que o que tiver de melhor, né, o Felipe Luiz consiga escalar essa partida contra o Atlético Mineiro. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o like para fortalecer. Valeu e até a próxima, galera.